Vamos lá para a questão de número 10. Para minimizar os espaços, os carrinhos de compras são enfileirados na porta dos supermercados. Determinado supermercado encaixa parcialmente um carrinho dentro do outro, de tal forma que aproximadamente 70% do comprimento de um carrinho ficam inseridos no outro. Considere o modelo usado no supermercado A, conforme a imagem a seguir. Então ele traz para a gente aqui um carrinho com 80 centímetros de comprimento. Um funcionário enfileirou 25 desses carrinhos para disponibilizá-los no espaço destinado a eles na porta do supermercado, que possui 7 metros de comprimento. Dessa forma, o funcionário conseguirá disponibilizar todos os carrinhos enfileirados, deverá retirar 4 carrinhos para disponibilizar a fila do restante, deverá retirar 3 carrinhos para disponibilizar a fila do restante. Bom, dá para perceber pelas alternativas que a gente precisa verificar se esses 25 carrinhos vão conseguir ser enfileirados nesse espaço disponível. Então, primeira coisa, são 25 carrinhos, correto? E o espaço que é destinado a eles na porta do supermercado possui quantos metros? 7 metros, correto? Beleza. Eu sei que cada carrinho tem 80 centímetros, basicamente. Então, 80 centímetros. Eu preciso agora obedecer o que o enunciado propõe. Ele fala que encaixa parcialmente um carrinho dentro do outro de tal forma que aproximadamente 70% do comprimento de um carrinho ficam inseridos no outro, né? Então, eu deixei aqui alguns carrinhos para a gente começar a resolução. E de antemão, uma imagem, tá? Isso aqui não está na prova original. Eu tenho vários carrinhos enfileirados. E o que eu preciso observar, né? Que o primeiro carrinho da fila, ele tem o comprimento dele completo, né? Então, vamos chamar o comprimento de C. Agora, aqui, o segundo carrinho, ele já vai ter uma fração desse comprimento, que a gente vai chamar de X. O próximo carrinho, uma parte que fica fora, X também. E aqui, X também. E aqui, X também. Então, isso vai se repetir até chegar lá no último, correto? Então, eu vejo que essa distância total aqui, o que ela tem, essa distância total? Ela tem o comprimento do primeiro carrinho completo e todos os outros que vêm na fila, o que acontece? Eles vão ter uma parte desse comprimento, que a gente está chamando de x. Então, indo aqui para a questão, o que essa questão está trazendo para a gente? Que cada carrinho tem 80 centímetros, então eu vou colocar aqui rapidão. Então, 80 centímetros. Beleza. Então, a gente vai pegar agora o carrinho 2 e vai enfileirá-lo aqui no carrinho, né? Tá, ok, encaixei. E aí, essa parte aqui que fica de fora, né, a gente vai ter como calcular, porque ele fala na questão que 70% de comprimento de um carrinho ficam inseridos no outro. Então, eu sei que essa parte aqui é 70%. Então, aqui fica de fora, são 30%. Então, eu vou simplesmente calcular 30% de 80. E 30% de 80 é 30 sobre 100 multiplicado por 80. E aí, o que eu faço? Eu vou simplificar aqui esses zeros e eu chego no comprimento que fica de fora. E os 30% correspondem a 24 centímetros. Então, aqui eu tenho 24 centímetros. Perfeito. Vamos agora pegar e repetir o procedimento. Agora a gente vai colocar o carrinho 3 aqui enfileirado no carrinho 2. Então, obedecendo o que o enunciado está propondo. Então, esse pedacinho aqui que fica de fora, esse comprimento que fica de fora, são os mesmos 30%. Então, você nem perde seu tempo. Você vai lá e escreve 24 centímetros, beleza? E aí, a gente vai repetindo, né? Então, vai colocando o carrinho, vai colocando o carrinho, vai colocando o carrinho. A gente vai chegando aqui no carrinho 24, basicamente. E, por último, no 25º carrinho, correto? Então, tá. Então, basicamente, deu para entender.
seguindo a mesma linha de raciocínio, ó, o que a gente vai ter aqui no último comprimento, né, na última partezinha que fica de fora, os mesmos 24 centímetros, certo? Ok, Wendel, entendi. Então basta agora eu lembrar o que tu falou, né? Que aqui, para eu saber qual é a distância total desses 25 carrinhos enfileirados, eu vou ter que pegar desde o primeiro, certo? Então eu vou colocar aqui um pouquinho, traço um pouquinho mais grosso. Então desde o primeiro, aqui, até chegar no último. E aí eu preciso verificar quanto vale essa distância, né? Então a gente vai chamar essa distância aqui de D. Então essa distância D, ela vai ter o comprimento do primeiro carrinho todinho e vai ter o comprimento dos outros 24 carrinhos. E aí eu percebo que eu tenho 24 partes de 24 centímetros, né? Então percebam aqui, ó, que eu vou pegar os primeiros 80 centímetros mais 24 partes de 24 centímetros, correto? Então essa distância total vai ser 1 vezes 80, que é o comprimento do primeiro carrinho, mais 24 vezes 24, certo? E aí, se você tiver na dúvida, por que ficou 24 vezes 24? Porque esse 24 é do total de carrinhos restantes depois do primeiro carrinho. E esse 24 são os 24 centímetros de cada pedacinho aí. Então, basta você somar e a gente vai chegar na resposta de 656 centímetros, que isso são 6,56 metros, tá bom? Ou seja, se eu pegar desde o primeiro carrinho até o último, o que acontece? Eu vou ter 6,56 metros e isso está dentro dos 7 metros disponíveis aí na frente do supermercado. Resposta correta, letra A, tá bom? Então, vamos para a próxima questão.